Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos falar sobre algo que está acontecendo na cidade e você precisa ir lá participar. Lá no pavilhão da cidade nós estamos tendo um evento alusivo à cultura japonesa, a formação, na verdade, japonesa aqui no Distrito Federal, que é o Festival do Japão. E para falar um pouco sobre isso, nós conseguimos um tempinho aqui do Yasunaga para falar conosco aqui sobre como é que está acontecendo esse festival, em que edição nós estamos. Seja muito bem-vindo, viu, Yasunaga? Obrigado. O festival está na sua sétima edição. Sétima edição. Nós começamos em 2012. Então já é tradicional, né? Já é bastante tradicional. E nós temos o apoio aí da Embaixada, da Secretaria Adjunta de Turismo, a JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional Japonesa, temos da Fundação Japão e da Federação Brasileira das Associações Nipônicas, que é o Bunkyo, que fica em São Paulo. Então é uma grande oportunidade de reencontrar muitos japoneses, porque Brasília tem uma colônia japonesa muito grande, né? Exato. Nós temos uma comunidade até razoável. Qual o tamanho, mais ou menos? Nós devemos estar com umas 1.200, 1.400 famílias. É mesmo? Isso. O que por 4 dá em torno de 5.000, 6.000 pessoas. É uma... E lá vocês expõem produtos, cultura japonesa? O festival ela vai estar, por exemplo, está sendo cobrado o ingresso de R$10 a meia com 1 quilo de alimentos. Isso tem um fundo social que é para ser distribuído às instituições de caridade. Caridade, exato. Né? E temos também, assim, no palco, temos um palco principal, onde acontecem os shows, que durante 12 horas praticamente, todos São shows que revivem a cultura japonesa, exatamente. São shows de tambores japoneses, de danças tradicionais, demonstração de artes marciais. Porque artes marciais é algo marcante, na Sim, cultura sim. japonesa, né? Exato. Então nós temos assim uma variedade bastante grande de atração no palco. E você está lá desde a primeira edição ou Sim, entrou depois? na verdade a ideia foi minha e começamos, na verdade, com um evento bem simbólico mesmo. Certo. O primeiro evento foi numa escola, numa associação pequena que nós temos aqui na L2 Norte, Sei. com uma expectativa aí de 4.000 pessoas que nós começamos trabalhando. E por felicidade nossa, surpresa, nesse primeiro evento nós tivemos um público aí de 8.000 a talvez um pouco mais. Quer dizer, dobrou a expectativa, nossa. né? E é interessante a interação entre as culturas, né? Quer dizer, vocês mostram o que veio do Japão e que vocês aqui, no caso dos seus antepassados até, tendo em vista que tem 110 anos de imigração, conseguiram manter, fiéis àquela tradição, àquelas culturas de vocês, né? E me diga uma coisa, muitas pessoas idosas vão lá? Aparecem muitos idosos, sim. Porque vocês têm uma marca, uma característica que vocês valorizam muito. Bastante. Eu acho que o respeito que a gente tem com a parte de pessoas idosas, e uma das coisas nossa mesmo é essa de que é uma marca registrada japonês, é garantido. Tinha esses termos que o pessoal usava muito. Japonês é trabalhador. Essas coisas não é coisa nossa. Na verdade, são coisas que assim, eles trouxeram. Que eles trouxeram e eles que implantaram aqui no Brasil. Aí, evidentemente, educaram vocês dentro disso, né? Sim. Então, por exemplo, hoje nós estamos na situação que estamos graças aos nossos antepassados. Então, essa coisa aí que a gente fala que a gente não pode esquecer a nossa origem e realmente tentar manter, preservar essa coisa boa. Por exemplo, olha que realmente é muito importante, né? E é aberto aqui o festival, não é apenas para japonês, não. Você, brasileiro, vá, conheça a cultura também japonesa, para que as pessoas possam realmente fazer avaliações,
e quem sabe incorporar algumas coisas, né, muito boas que vocês têm, né? Eu acho que a cultura japonesa tá tão enraizada assim no povo aqui, principalmente que eu acho que aqui do Distrito Federal, que o público nosso é 80, 90% ou mais é o público brasileiro. Na parte gastronômica, por exemplo, hoje nós temos muitos restaurantes japoneses. Então, são coisas assim que não é realmente tá mais voltado para os brasileiros em si mesmo. Artes marciais, por exemplo, a grande maioria dos praticantes são não descendentes, são muitos brasileiros. Então, certo. coisas assim que não realmente o brasileiro agarrou essa parte da cultura japonesa muito bem. Então o evento começou ontem, ocorre hoje e se encerra amanhã, né? Exato. Quem puder, né, participar é lá no pavilhão, né, no Parque da Cidade, né? Exato. O ingresso é R$10 e mais 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimentos Isso. que vocês vão destinar, né? Exato. A entidades beneficentes, né? Exato. Olha, eu quero agradecer muito, entendeu? A oportunidade, né, que nós tivemos aqui de recebê-lo, né? Vou ver se consigo dar um pulinho por lá, entendeu? Não sei se eu vou conseguir, ou sábado ou no domingo, né? Mas eu acho que é muito importante, não apenas, né, para a colônia japonesa, né, mas principalmente, né, para o povo de Brasília. E para a gente não ficar aqui esquecendo, né, você tem o apoio da Embaixada do Japão. Embaixada do Japão. Secretaria de Turismo Adjunto. Secretaria de Turismo Adjunto do GDF. Né? A JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional Japonesa. Agência de Cooperação Internacional Japonesa. Temos da Fundação Japão, Fundação que fica Japão. em São Paulo. E da Federação das Associações Nipo Brasileira do Brasil, na verdade, que fica em São Paulo. Em resumo, o próprio governo japonês apoia essas iniciativas, né, dos seus filhos que estão radicados em outros países. Exato. Não é isso? Foi isso, Naga. Quero agradecer muito, entendeu? A oportunidade que tivemos, né, de contar aqui com sua presença e vamos ver se nessa 7ª edição continua o crescimento. Quem sabe daqui uns 3, 4 anos a gente já faça lá no Mané Garrincha, né? Tá certo. Tá bom? Muito obrigado, viu? E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora contando com 2 comentaristas aqui, né? Dr. Vieira, que tem algo inexplicável ali na testa dele. Ele me contou uma história aqui nos bastidores, mas eu acreditei porque é amigo, né? Mas a gente acha que tem algo a ver com um beijo, né, Léo? Foi você que me falou isso. Né? Pois eu acho que ele andou dando marrada, na minha terra de marrada, não sei aonde. E meu amigo, o Leal, né? Mas vamos começar aqui prestigiando o consumidor, né? Nós temos o Minuto do Consumidor. E me parece que um dos grandes problemas é a questão de você comprar o imóvel na planta, né, Vieira? Como é que a gente faz para, não satisfeito, devolver esse imóvel? Deputado Raimundo Ribeiro, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, Tribuna Livre, mas eu quero dizer que com essa situação de dificuldade financeira que passa o país, muitos consumidores, adquirentes de imóveis, têm procurado as construtoras para devolver os imóveis. No período de cada ano, podemos dizer que existe uma devolução de 30% dos imóveis adquiridos. Nossa, 30%. E isso precisa que o consumidor e o adquirente esteja atento a essas questões, nessa devolução, porque existem algumas medidas que o adquirente precisa ter cuidado. Por exemplo? No caso, quando ele procura a construtora para devolver o imóvel, é necessário que ele observe que ele deve procurar a construtora antes da entrega da chave dos imóveis.
E outra, ele precisa observar que ele tem direito à devolução de até 90% do que ele pagou. Do que ele pagou. Corrigido ou não? Corrigido. Né? Isso quando o adquirente procura a construtora para devolver. Isso não é acordo, é direito. É direito. É direito, Tá. inclusive, estabelecido pelo STJ. O STJ diz na súmula que 10% do que o adquirente pagou é o suficiente para as construtoras cobrirem algumas despesas de contrato, de proposta. Esse imóvel na planta. Na planta, isso na planta. Porque o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro com relação a essa questão dos adquirentes do imóvel. O seu direito, o direito da construtora e tudo mais. Agora, quando a construtora procura o consumidor, o adquirente, para que ele devolva o imóvel, ele tem direito 100% do valor pago e corrigido. Isso está na súmula do STJ. Mas tem outro detalhe, deputado Raimundo Ribeiro, que precisa que o adquirente esteja bem atento. São nas cláusulas contratuais, porque geralmente as construtoras colocam 2% de multa para o adquirente, caso ele atrase na prestação. Sim. E sendo o contrário, e quando a construtora atrasa na obra? Qual é a... Ela tem a obrigação também de pagar para o adquirente essa multa contratual. Quer dizer, Tem que existir, paridade, né? tem que existir a recíproca, tem que ser verdadeira. É verdade. Se o adquirente é multado em 2% do valor do contrato, a construtora também tem que ser multada em 2% do valor do contrato, do montante do contrato, no caso de atraso da obra. Isso é norma, está na lei. Muito tá bem. certo? E, Vieira, me diga uma coisa, se o nosso telespectador quiser maiores informações, ele pode entrar em contato com você por e-mail? Pode entrar em contato pelo meu e-mail, que o meu e-mail é esse, vieiraoab@gmail.com. Estamos aí à disposição. vieiraoab@gmail.com. Isso. Mas veja só, tem algo muito preocupante que está acontecendo no país e que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Nós temos aí a hostilização, né, nas ruas, não apenas dos políticos, mas também de membros da magistratura. Nós temos juízes, ministros, né, executivos, e já tem hostilização, inclusive, de jornalistas, hostilização de membros do Ministério Público. Quer dizer, está se formando aquele caldo do ódio no Brasil, né, em que as pessoas são questionadas mesmo quando estão exercendo as suas funções, né? Você veja, um ministro do Supremo ou de uma corte superior, o que seja, né, hostilizado no meio da rua, é provocado, né? Um político também está acontecendo isso. Jornalista, um dia desse nós tivemos a oportunidade de presenciar um carro da Rede Globo, um outro carro da TV Brasília, do Correio Brasiliense, sendo depredado, né? Quer dizer, está se formando um caldo de ódio, né, que me parece que não é bom para o país. O que vocês acham? Eu vou levar esse assunto para um ponto que eu acho que é um dos pontos. Quem está ocupando cargos eletivos foi eleito. Pelo menos nós estamos tratando que estamos vivendo uma democracia. Exatamente. E a democracia se pressupõe que o cidadão está naquele lugar pelo voto. Então já temos que começar a dividir aí uma responsabilidade. Eu ajudei a colocar aquele cidadão ali. Como é que foi a minha escolha? Eu não posso também tirar de mim a responsabilidade de aprender a fazer uma boa escolha. Então o que você está dizendo é que o eleitor também tem responsabilidade. Totalmente. E eu estou me colocando na condição de eleitor. E digo para você, eleitor, não adianta votar por motivos outros que não. Um critério muito apurado
de quem é que você está votando, o que é que você espera e qual é o resultado que isso vai ter para que você não simplesmente bote o voto na urna envolvido por um processo de ilusão, eu vou colocar assim, e depois, 2 meses depois, 3 meses depois, você venha justificar uma decepção porque aquele seu voto foi mal empregado. Nós estamos num momento é um divisor de águas. Também, as pessoas têm que entender também o papel institucional de cada um. Claro. Né? Por exemplo, você vota num deputado para construir uma ponte no município. Pelo Mas amor peraí, de Deus. deputado não constrói ponte. Você vota no presidente Né? da República achando que ele vai conseguir tirar coisas de cena sem contar com o legislativo. Ele vai executar. Ele tem ministros para fazer com que as coisas aconteçam de forma concreta. Mas ele está submetido a um processo legal, que é feito Mas pelo veja só, Léo, legislativo. como o nosso tempo é curto, deixa eu te dizer uma coisa. Lhe preocupa também essa hostilização dos agentes públicos? Também, claro que hostiliza. Porque aí eu estava falando aqui, é a nossa responsabilidade. Antes de eu fazer isso, eu tenho que fazer um meia-culpa. Eu tenho que fazer uma avaliação da minha postura quando eu participei de um processo eleitoral. Nós estamos aqui muito próximos. Daqui a pouco você vai ver as pessoas na rua defendendo personagens sem argumentos, apenas por, às vezes, atos de emoção. E com isso, depois, o resultado vai vir com a mesma intensidade. Baixa a poeira, não acontece nada, nós passamos a vivenciar a mesmice. Isso me preocupa. É o seguinte, eu sabia que isso ia acontecer. E isso me preocupa muito. Veja só, nós temos 3 poderes no país. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo sempre é o poder mais aberto, porque é o poder mais próximo da população. Né? Eu até falo muito em legitimidade desse poder. E esse foi demonizado. E aí, de uma forma, me parece que inadequada, houve um processo de generalização da atividade política. Mas o que me preocupa é porque está chegando um momento em que está se atingindo o único poder que não tem poder de reação, que é exatamente o poder judiciário. Porque o poder judiciário, independentemente de cometer erros ou a gente discordar de decisões, mas o poder judiciário, ele sempre foi a última esperança do povo. O povo sempre lhe coloca na cabeça o seguinte, olha, pode demorar, não sei o quê, mas a justiça vai ser feita. Eu espero que a justiça seja feita. Então, é uma esperança. Aí o que acontece? Quando você vê juízes sendo hostilizados, membros do Ministério Público, que muitas vezes, por exagero, por alguma outra coisa, toma decisões e a população discorda, eles também são hostilizados. Quando acontece isso, nós estamos muito próximo de algo extremamente perigoso. Entendeu? Sabe Então, o que é que eu chamo isso? 30 segundos, porque ótimo, já... Ótimo. É uma briga comprada que não tem vencedor. Todo mundo perde. Todo mundo perde. E a gente vai retardar um processo que já está na cabeça das pessoas de querer organizar. Vamos nessa direção, refletir com harmonia, com equilíbrio. E na hora que bote seu voto ali, bote a sua consciência, não bote o que você deseja. E antes que alguém chegue e diga assim, não, mas aí são os políticos e são os juízes que provocaram. Veja só, o que está em discussão não é isso. Não é quem provocou. Pode até o agente público ou o agente político ter errado. O que não significa dizer que nós também devemos partir para a barbárie. Não tenho a menor dúvida. Não podemos, até porque se a gente quer corrigir, como é que a gente vai agir da mesma forma? Não pode. Mas é algo preocupante, eu acho que você, telespectador do Tribuna Livre, que tem um sentido crítico, que faz a sua avaliação, avalie. Porque é muito fácil se deixar inflamar. O difícil é depois desinflamar. Então fica aqui o nosso alerta. E o Tribuna Livre volta já já.
Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? Nós estamos aí na reta final da Libertadores, essa primeira fase, né, da Libertadores. E os clubes brasileiros parece que saíram razoavelmente, exceto o Vasco, né? O que já era previsto, né? Já era previsto. Muito bom dia para todos aí. Na verdade, a gente falava isso na pré-Libertadores, né? Que era melhor o Vasco não passar. Porque se passasse com aquele elenco, com aquela desorganização que vem na diretoria desde aquela eleição confusa. Tanto é que no jogo da última quarta-feira teve problemas, inclusive com a torcida xingando o Campelo, que é o presidente, teve problema na arquibancada, teve que parar a partida. Até o Eurico Miranda, me parece, passou mal naquele jogo. Isso, exatamente. Né? O Eurico já está, né, bem debilitado. Né? Mas também muito porque procurou também. Mas enfim, isso aí não nos compete, né? Nós estamos para falar de esporte, enfim. O Vasco já era previsto. A gente falava que se passasse da pré-Libertadores, não passaria da primeira fase. Mas você falou daquele jogo, o Cruzeiro ele foi muito cruel em desnudar todas as deficiências do Vasco naquele jogo, né? Mas o Mano Menezes é muito inteligente em relação a isso. O Mano Menezes é um treinador que ele trabalha de acordo com o adversário. Ele não treina o time dele. Ele aproveita as falhas. Né? Exatamente. Ele não trabalha o time dele para jogar de uma forma só. Ele sabe jogar com o adversário, da forma que o adversário vem enfrentá-lo, ele sabe jogar com aquilo. Então ele fez isso contra o Vasco, goleou por 4-0, fez um saldo de -9 para o Vasco dentro do grupo. E, na verdade, parecia assim um jogo de adulto contra criança. Contra criança. Parecia que era um profissional contra o juvenil, ou menos, né? Enfim, uma categoria menor. O que mostra, tem um aspecto positivo, né? Quer dizer, esse tipo de derrota, que ela é muito doída, né? Ela ensina que é necessário o Vasco fazer alguma coisa, né? Porque esse campeonato brasileiro, que é muito equilibrado, né? Poderá trazer muitos dissabores para o Vasco, né? Mas com certeza. E agora nós tivemos o Evander, que para mim é um dos destaques do Vasco hoje, machucado naquela partida. Não sabe quanto volta, porque é muscular. Aquele menino Paulinho com 17 anos já está indo embora. Né? Enfim, só desfaz. Outra loucura do futebol brasileiro. Né? Loucura entre aspas, né? Porque tem que se fazer caixa. Tem que se fazer caixa. Mas o que eu digo é o seguinte, é loucura, aí a gente já está entrando até no outro assunto, Alan, mas veja só, o futebol brasileiro não pode ser mero fabricante de jogadores. O futebol brasileiro tem que ter a grandeza que já teve. É o maior campeão mundial, é o maior né? do mundo. Então hoje a gente fica aí invejando, e é invejável, né, uma partida entre Real Madrid e Bayern de Munique, é um espetáculo, é uma coisa lindíssima, tanto fora quanto dentro do campo. Mas veja só, para a gente superar aquilo ali, é só ter um pouquinho de organização no futebol brasileiro, porque o resto os atletas brasileiros sabem fazer, né? Jogadores nós temos, torcedores nós temos, que é o maior patrimônio do futebol. Tão ou mais apaixonado que os outros. Exatamente. Mas aqui os caras ficam fazendo besteira, a Globo determinou que o jogo de futebol quarta-feira é 10 horas da noite. 10 horas da noite, quem vai trabalhar no outro dia está dormindo. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa de maluco. Esses caras querem acabar com o futebol brasileiro. É hora dos clubes se unirem, né, e dizer o seguinte, olha, a razão de ser do futebol são os clubes. Mas eu acho que isso começou. Acho que isso começou com o Atlético Paranaense, inclusive. O Atlético... Já quebrou com a Globo, outros times já estudam fazer a mesma coisa, inclusive clubes... Porque eles é quem tem que impor a regra. E outra coisa, um festival de besteira que acontece no futebol brasileiro. Qual foi a pena do time tal? Vai jogar sem torcida. Tá, mas como é que vai jogar sem torcida? Isso é uma contradição. O futebol é feito para torcida. Acho que tem que punir de outra forma. Inventa outra forma. Tem que punir quem fez a bagunça. Exatamente. Agora, que aí já entra a justiça no meio, né? Você faz jogo de futebol e proíbe a torcida de ir. Aí não tem. Quer dizer, precisa ser muito burro, sem ofensa aos burros, né? Para poder pensar uma besteira dessa. Sem ofensa aos burros, sem ofensa aos burros, né? Mas enfim, nós fugimos do assunto Libertadores, né? A gente começou... quando a gente começa a falar sobre esse assunto, então, o Vasco a gente fica fora, meio indignado. Né? Vasco fora. Fora Cruzeiro... não matematicamente ainda, como a gente estava falando, mas está fora. Mas está fora porque não consegue tirar 18 de saldo para o Cruzeiro e pro Racing, mais 14 de saldo. O Vasco só tem mais um jogo. Não, todos da chave tem a mesma quantidade de tem jogos. Mais um jogo. Pois mas se o Vasco tem 2 pontos... Não, tem mais 2 jogos. Eles fizeram então 4, tem mais 6 2 jogos. Isso. Aí empata em 8. Se por um acaso Racing e Cruzeiro perderem, mas não vai acontecer. Né?
Você está dando chance ao Vasco, quer dizer, na verdade o Vasco já não está mais respirando por aparelho. Não né? tem como tirar Eu esse acho que o saldo. aparelho está indo embora já, Não né? tem mais como tirar esse isso, saldo, né? Eu acho que não tem condição nenhuma. Realmente Agora nós temos aí 2 classificados já brasileiros, né? Que é o Palmeiras e o peraí, Santos. o Cruzeiro, razoavelmente bem. Eu acho que um empate aí classifica. Já o classifica, Cruzeiro, porque né? aí não encontra mais, não alcança mais. O O Racing E eles também. jogam dentro de casa, né? Dentro de casa, contra o último colocado. O Racing. Agora, não é contra o Racing. É contra o Racing. É no último. contra o Racing. Os dois já vão jogar um jogo de comadres, na verdade, né? Os dois já Os praticamente. dois praticamente classificados. No outro grupo você falou o Santos classificado. Santos classificado, Engraçado, o Santos matematicamente. perdeu e se classificou. E se classificou. Tem mais uma partida no grupo. Esse grupo só tem mais uma partida. Aham. E aí o Santos já está com 10 pontos e não pode ser alcançado. Pode chegar a 13, pode o que chegar é uma a 13. vantagem. E mesmo que perca, não, o terceiro colocado não alcança mais. O segundo pode até alcançar mais. O terceiro. Palmeiras também já Classificado também. parou, já está no outro planeta. né? Já tá esperando só o próximo adversário na próxima fase, né? Agora vai usar esse restante da Libertadores para poder preparar o time para o mata-mata. E o Corinthians, rapaz, ganhou do Independiente lá, chegou Perdeu, aqui e cara. perdeu. 2-1. Mas um jogo que realmente mostra que são as duas forças da chave. São as duas forças, são os dois times que devem se classificar mesmo. Corinthians está classificado? Ainda não, matematicamente não. Mas por um empate ele já e tem 2 jogos também para disputar. Um Então fora por e um outro em empate ele já casa, está né? classificado, exatamente. Então, Independente e Corinthians O serão... Independente é aquele que é campeão da É o maior campeão Sul-Americana, né? E é o maior campeão, né? Da Libertadores, É, né? o maior campeão da O Libertadores. Independente na década de 70, todo ano ele era campeão, era escolhido vice. né? Não, os caras iam disputar o vice-campeonato, que era tudo dele, né? É verdade, Tudo dele. é. E o Boca Juniors parece que está respirando também por aparelho. Tá por aparelhos também, tem a chance rara de se classificar, porque precisa vencer os seus jogos e torcer por outros resultados, inclusive. Aí o pessoal deve estar estranhando, nós estamos falando da situação dos brasileiros da Libertadores, eu falo em Boca Juniors. É porque o Boca é um time super conhecido, é o time mais popular E da porque quer Argentina, deixar né? também o Flamengo por último, né? Eu sei como é que é exatamente. isso, não tem problema O não. Flamengo também, faltou um jogo ou dois? 2 jogos. 2 jogos, né? Fecha em casa, na verdade ele tem um jogo fora e um em casa, fecha em casa. E o jogo, agora o próximo Não, contra o fecha Emelec. em casa, Fecha em casa, não. não, perdão. Ele joga o próximo com o Emelec em casa. Se vencer, está classificado. Se vencer, está Se classificado? vencer, está classificado. Tá. Então Porque você não pode ser veja, mais alcançado. o Flamengo, você vê como é a história, né, do futebol. Ao Flamengo bastou para se classificar 2 vitórias sobre o time de Meleca, né? Meleca. Não é. Como é que é o nome do time? Emelec. Entendeu? O Flamengo bastou isso, 2 vitórias, porque ganhou lá, não foi isso? Ganhou lá, Ganhou lá no Emelec, show do Vinícius Júnior. Vinícius né? Júnior, para variar um pouco. E agora ganhando de novo, está classificado. Agora vai E classificar. o restante só foi Classifica com empate, né? vitórias ou Empatou. só empate. A torcida do Flamengo está de parabéns, viu? Porque me parece que amanhã vai praticamente lotar o Maracanã Vai. no jogo contra o Internacional, Até né? porque o Flamengo é líder, né? Então, É. acho que... Não sei até quando segura. Eu não cravei o Flamengo como um dos Não, líderes eu do tenho um campeonato, amigo, né? Alexandre, né? Um advogado flamenguista, né? Não preciso falar o pleonasmo, flamenguista doente. Não, flamenguista é doente, naturalmente, né? Mas o Alexandre fez o quê? Ele me mandou, no dia que o Flamengo se tornou líder, ele me mandou uma imitação do ingresso da final do Campeonato Mundial, Flamengo e Liverpool, igual você. Na verdade, vocês estão torcendo pro Liverpool Pra fazer a reedição, na verdade, né? E eu vou dizer uma coisa, eu ia trazer um presente, mas eu tô com medo de trazer esse presente, depois o Flamengo não chegar até onde a gente imagina, e depois eu ser retrucado com esse presente. Então é melhor ficar quietinho na tá minha. bem, parabéns, entendeu? E olha, vamos torcer. De repente a gente tem um brasileiro lá na final, né? Exatamente, Eu a acho gente que precisa. o Brasil precisa se reerguer, né? O Brasil é o maior do mundo e tem que começar sendo o maior do continente. É, verdade. Você já falou demais sobre o Flamengo. Você viu que eu dei uma dica. Eu vi. Tentou falar de Fluminense aí, eu dei uma cortada. Aí Exatamente. O que faz com que você seja antipatizado pela torcida. Não tem problema do não, Fluminense, o importante é falar a verdade. É? Então tá bom. Precisa ver no próximo, não, tá bom? Bem, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília. Não leve em consideração, é porque esse tipo de coisa, às vezes, a gente tem que tolerar. É o patrocinador que empurra os caras pra cima da gente. E até sábado, se Deus quiser.